Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa oitava e última aula aí de matemática computacional. Então hoje nós vamos continuar aí o assunto que nós estávamos tratando na última aula sobre criptografias. Então hoje o nosso objetivo vai ser então compreender os algoritmos de criptografia simétricas e assimétricas, os conceitos básicos aí sobre hash e uns conceitos básicos também sobre assinaturas e certificados digitais. Beleza? Então, a criptografia então, de chave simétrica, ela utiliza a mesma chave, né, para o emissor e o transmissor, de uma determinada informação aí que a gente vai ter. Então, o emissor ele vai utilizar aí um algoritmo para criptografar essa mensagem, os dados que vão ser transmitidos, e o receptor, ele vai então utilizar o mesmo algoritmo aí para decriptar aí os dados, a mensagem que vai estar sendo enviada. Diferentemente do que nós temos aqui na criptografia aí de chave assimétrica, que ela possui duas chaves, né? Uma chave privada e uma chave pública. A chave privada, ela fica sempre de posse aí do receptor, enquanto a chave pública é utilizada aí pelo transmissor. Então, a privada vai ser sempre de posse aí do receptor no momento em que a mensagem aí é recebida por ele, beleza? Muito bem. Então, a criptografia de chave assimétrica, ou convencional, como também ela é conhecida, ela era um dos únicos tipos que nós tínhamos de criptografia no desenvolvimento aí, até na década de 70. Então, uma mensagem no seu estado original, ela também é conhecida aí, então, como texto claro, né? E após ser criptografada, ela passa a ser em um texto cifrado. Então, o processo de encriptar está relacionado com a conversão dessa mensagem original em um texto modificado, em um texto cifrado. Certo? Então, no momento que a gente envia esse texto, a gente vai ter uma mensagenzinha original e essa mensagem ela vai ser cifrada, aí, modificada para o envio com segurança da informação. Então, esse processo de decriptação da mensagem é somente utilização a inversa aí da função que vai encriptar aí essa mensagem. Então, o emprego dessas técnicas para decifrar a mensagem sem o conhecimento prévio aí do método utilizado é também chamado de quebra de código, né, ou de criptoanálise. Então, nós temos que as áreas de criptografia e criptoanálise são denominadas aí de criptologia, certo? Então, essas formas, então, que a gente vai ter aí de uma mensagem, quando a gente vai enviar, vamos supor que tem um interceptor no meio que vai estar nessa mensagem, que está querendo interceptar essa mensagem, ele não sabe qual a criptografia que foi utilizada, ele pode estar tentando quebrar essa criptografia, então é utilizado aí a criptoanálise para conseguir realizar a quebra dessa criptografia aí por meio de algum tipo de algoritmo. Bom, então, a metodologia que é utilizada na criptografia simétrica é basicamente esses 5 passos. Então, a gente vai ter o nosso texto claro, né, que vai estar representando a nossa mensagem original, o algoritmo que vai encriptar, que vai substituir ou transformar esse nosso texto, a chave secreta, que é uma entrada do algoritmo. Então, essa chave ela é um valor independente da mensagem, não? Então, as substituições são realizadas pelo algoritmo, que depende aí dessa chave. O texto cifrado vai ser a mensagem transformada, né? Então, que seria o nosso texto claro. Depois que ele passou pela encriptação, a gente vai ter a nossa mensagem cifrada. E, por fim, no momento que for recebido essa mensagem, vai ter um algoritmo que vai fazer o processamento inverso de encriptação, certo? Muito bem, então nós temos algumas cifras tradicionais, né, que são orientadas a caracteres, que foram a base aí para as nossas cifras modernas que nós utilizamos hoje em dia para a maior parte das criptografias que são utilizadas. Então, essas cifras, elas se tornaram obsoletas hoje, na atualidade, né? Embora as cifras modernas vieram da evolução desses elementos. Então, uma cifra simétrica e tradicional
ela pode ser dividida em duas categorias, a de substituição e a de transposição. A de substituição, ela envolve três classes, né? As monoalfabéticas, as polialfabéticas e as de deslocamento. A de deslocamento a gente viu na aula passada, quando a gente trabalhou com a cifra de César, né? Que a gente fazia o deslocamento dos caracteres para a esquerda ou para a direita, dependendo de como que você está querendo fazer essa criptografia, e mudando, então, os caracteres na ordem, em função de uma quantidade X aí de deslocamentos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, aqui a gente tem um exemplo. As monoalfabéticas, elas sempre repetem as letras aqui no mesmo deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, nos mesmos locais, né? Então aqui a gente tem uma frase de texto claro, a gente consegue observar que as letras L, elas foram duplicadas aqui da mesma forma, foram substituídas pelas mesmas letras, diferente do que nós temos nas polialfabéticas, que elas podem gerar caracteres diferentes, né? Como a gente pode observar aqui, para o H foi criado o A, para o E foi criado o B, para o L, para os dois L's que a gente tinha aqui, foram criadas letras diferentes aqui para cifrar aí essa imagem. E a de deslocamento, então a gente vai ter uma quantidade X de elementos que vão ser deslocados para a direita ou para a esquerda, que vão compor aqui, então, o nosso novo texto cifrado aí por meio dessas cifras tradicionais. Outra cifra tradicional que nós temos é relacionada com a transposição. Então, essa cifra, a gente vai ter um texto, claro, aqui que a gente vai ter, então a gente vai ter uma reordenação aqui dos elementos, que vão fazer com que a gente tenha, vamos supor, o número 1 aqui, ele vai ser deslocado para uma outra posição aqui dentro desse texto aqui cifrado, e assim sucessivamente para todos os elementos. Então a criptografia, ela vai funcionar de cima para baixo, né, onde a gente vai ter os elementos do texto claro aqui, que vão ser criptografados, então eles vão mudar a ordem, tipo 1 viria aqui para a posição 3, ou 2 para a posição 1, e assim sucessivamente, em função no momento que a gente vai receber essa imagem aqui, o receptor vai receber isso aqui, vai realizar uma decriptografia desse elemento, a gente vai voltar com esses elementos aqui para a posição original, certo? Então, a decriptografia desse cara, então, no retorno dela, do procedimento inverso, ela é feita de cima para baixo, voltando aqui para a original. Como a chave é comum aos dois elementos, eles possuem a mesma chave. No momento que a gente envia, o outro elemento já sabe qual que é o tipo que foi encriptado essa imagem, essa mensagem, ela vai pegar ela e vai recompor ela no texto original. Então, essas foram as cifras tradicionais, né? Então, agora a gente entra nas cifras modernas, simples, né? A gente tem modernas cíclicas também, que a gente vai ver depois, que são um pouco mais complexas. As criptografias são mais complexas, né, de serem realizadas. Então, as cifras modernas, elas se diferenciam das tradicionais por serem orientadas a bits. Agora, isso aqui é uma coisa muito importante. Nas cifras tradicionais, nós trabalhávamos somente com caracteres. Então, os caracteres, eles eram deslocados, eram modificados, transformados em localidades, substituídos por outros caracteres. Agora, nós trabalhamos, então, com uma criptografia, então, orientada aí a bits. Por que isso acontece nesse momento? Porque, né, surgiu em algum dado período aí, que nós vamos ter que transmitir números, imagens, áudio e vídeo, tudo isso encriptado. Então, trabalhando somente com caracteres, a gente não conseguiria fazer todo esse procedimento. Então, agora as cifras, elas são orientadas aí a bits. Então, dessa forma, fica conveniente a transformação desses tipos por um fluxo de bits, né? Então, assim, a cifra simétrica moderna nada mais é do que uma combinação de cifras simples que nós vamos ter, sendo utilizadas em conjunto várias vezes, vários ciclos que a gente pode ter dentro do nosso algoritmo, que vai encriptar aí
essa mensagem. Uma das mais comuns está relacionada aqui com a operação XNOR ou exclusivo, né? Se vocês forem pesquisar isso dentro da parte de circuitos digitais, eletrônica digital, essa operação ela é dada que eu preciso de cada um dos bits que vão ser tratados, eles têm que ser diferentes para minha saída aqui ser 1, né? Dessas duas situações aqui, isso aqui retorna sempre 1. Se eu tiver as duas situações aqui em 0, isso aqui sempre vai retornar 0. E se eu tiver as duas situações em 1, isso aqui também vai retornar 0. Então, essa cifra, então, ela vai necessitar de duas entradas, né? E essas entradas vão estar relacionadas com os dados que vão ser transmitidos, do texto claro, né? E uma chave, onde que esse texto claro, então, ele vai ser feito essa combinação aqui, utilizando essa função XNOR ou exclusivo, em função do texto claro que a gente vai ter e a nossa chave. Então, a combinação bit a bit que a gente vai ter é executada essa operação, e com isso a gente vai ter um resultado aqui como saída que vai ser transmitido para o receptor. Nós temos, então, as cifras de rotação, né? Então, ela vai rotacionar isso tanto para a esquerda quanto para a direita, um determinado número de vezes, para fazer com que os nossos bits aqui eles sejam tirados da ordem original da nossa mensagem, certo? Então, na rotação com chave, o valor da chave é quem vai definir o número de rotações aqui que a gente vai ter nessa nossa mensagem, nesses bits que nós vamos ter. E na rotação sem chave, então o número de rotações que a gente vai ter vai ser fixo, certo? Então, essa cifra aqui, ela pode ou não conter aí uma chave para realizar, encriptar aí a mensagem que a gente vai estar trabalhando. Muito bem, a gente tem a substituição S-Box, então ela é semelhante à cifra de substituição com um caractere, né? Embora nós, nessa metodologia aqui, a gente vai ter um comprimento N, que resulta em outro fluxo de saída de comprimento M. Então, isso nos fala que não necessariamente o que a gente vai ter de comprimento da nossa mensagem de entrada vai ser a mesma que a gente vai ter na saída. Então, eu posso ter mais elementos aí na saída. Uma outra observação que nós temos nesses elementos aqui é que isso aqui não será igual, né? Então a função vai ajustar a entrada em relação com o que a gente vai ter na saída. Isso pode ser feito por alguma função matemática por meio da utilização de alguma tabela para conseguir realizar essa criptografia aqui nessa nossa mensagem que a gente vai estar querendo transmitir. E na sequência a gente tem a P-Box, né? A P-Box ela é semelhante à cifra de transposição de caracteres, mas ela realiza então a transposição em termos de bits aqui também, e pode ser implementada por hardware e por software. Então, assim como a S-Box, a P-Box ela não possui chave e pode ser encontrada então em 3 tipos, né? A gente tem a permutação direta, a permutação por expansão, onde a gente pode aumentar o número de bits que vão ser transmitidos, e a decompressão, que vai diminuir. Tanto a S-Box quanto a P-Box, elas são utilizadas aí em outras formas de encriptar mensagens aí em conjunto com outros algoritmos para conseguir melhorar a criptografia que a gente vai ter na mensagem que a gente vai estar querendo enviar. Então, a direta, ela troca diretamente os elementos, aqui nesse caso que ela está trocando, ele está inserindo esse elemento aqui, ele está passando esse cara para a posição 4, o elemento 2 ele está passando para a posição 1, e assim sucessivamente, para quantos forem os bits que a gente vai ter para serem transmitidos. A de expansão, então, ela expande o número de elementos que a gente vai ter, e a decompressão, então, ela vai diminuir o número de elementos que a gente vai ter aqui dentro dessa nossa cifra aí de encriptação, beleza? Muito bem. Então, daí a gente chega nas cifras cíclicas modernas, né, onde na atualidade elas são denominadas aí somente de cíclicas. Então, essas cifras aí, elas envolvem inúmeros ciclos nos quais vão representar uma cifra complexa, né, constituída aí por 3
cifra simples, basicamente. Então, cada chave utilizada vai ser um ciclo, uma variação aí de uma chave geral. Então, a gente vai ter uma chave aqui definida e todas as variações dessas chaves que vão ser criadas vão ser baseadas em cima dessa chave geral. Então, para cada cifra, a gente vai possuir N ciclos, né? E um gerador de chaves produz, então, aqui N chaves. Então, aqui como exemplo, se eu tenho K1, K2 até Kn, K1 vai ser utilizado para o primeiro ciclo, K2 para o segundo ciclo, K3 para o terceiro, e assim sucessivamente para quantos forem os ciclos, os valores de N que a gente vai ter, que vai simbolizar os ciclos que a gente vai ter para encriptar aí essa mensagem. Então, um dos modelos bastante utilizados é o padrão de cifra de dados, né, o Data Encryption Standard, o DES, bastante conhecido como DES. Ele foi desenvolvido então pela IBM e os Estados Unidos utiliza esse método de criptografia de modo não militar, né, e não convencional. Ele adotou esse tipo de cifra então para criptografar aí mensagens aí que não sejam principalmente de uso militar. Então, o algoritmo utiliza um bloco de texto, claro, né, de 64 bits, e uma outra chave aqui também de 64 bits. Então, cada ciclo do algoritmo ele vai utilizar uma cifra cíclica aqui complexa. Então, aqui a gente tem uma imagem que está representando aqui a entrada do nosso texto. Então, a gente vai ter uma permutação inicial aqui desse texto, claro, e ele vai começar a ciclar aqui dentro por 16 ciclos nesse caso, com as chaves sendo geradas a partir de uma chave geral, e depois que essa chave geral, ela vai servir como base para gerar cada uma dessas 16 chaves aqui que vão ser utilizadas para criptografar essa mensagem e para o final concluir com mais uma permutação e sair aqui com um texto cifrado aqui também de 64 bits, certo? Então, basicamente, a operação de criptografia desse padrão aqui é uma função formada, então, por operações do tipo XOR, né, ou exclusivo, uma permutação por extensão, então vai expandir a nossa mensagem, vai por um grupo aqui de Xboxes e uma permutação direta aqui que vai finalizar, então, a criptografia dessa mensagem, gerando uma função com essa cara aqui. Então, recebido aqui os elementos mais da direita que a gente vai ter dos 64 bits da mensagem que a gente vai ter, vai ser realizada aqui uma permutação por expansão, que vai gerar aqui esses meus 48 bits, e onde essa nossa chave de 48 bits também vai ser feita uma operação do tipo exclusivo, onde vão sair aqui esses outros 48 bits aqui, que vão passar aqui por essas S-Box, né? E vai sair aqui então esses 38 bits e passar aqui por fim por uma permutação direta, onde que a gente vai ter o nosso elemento aqui já criptografado, beleza? Então tem algumas variações que podem ser implementadas para esses elementos e um outro padrão aí de criptografia que a gente tem é o padrão de criptografia avançado. Ele substituiu o DES pelo fato de as chaves que são geradas pelo DES serem muito pequenas, né? Então, a gente precisava aí de umas chaves maiores, surgiu esse novo padrão aqui avançado, então Advanced Encryption Standard. Então esse padrão ele vai ser formado por uma cifra cíclica, né, de alta complexidade, e foi projetado para 3 tamanhos de chave. Então, dependendo do número de ciclos que vão ser realizados em cima quando for encriptada aí uma mensagem, o bloco sempre vai ser de 128 bits. Quando nós tivermos 10 ciclos, então o tamanho da chave vai ser 128 bits. Quando nós tivermos 2 ciclos, vai ser 192 bits. E para 14 ciclos aqui, 256 bits aí nós vamos ter aí de tamanho aí da nossa chave. Então aqui a gente tem uma imagem que faz referência aí como que esse texto vai entrar aqui nessa função de encriptar realizada pelo AES. Então, os elementos do texto de 128 bits entram, é realizada aqui uma operação
XNOR aqui, e a gente vai ter aqui 10 ciclos sendo executados aqui para cada uma dessas chaves aqui, para depois a gente ter o nosso retorno aqui de saída com o texto aqui já cifrado. Então, para cada um dos ciclos, com exceção do último, né, que ele tem uma leve modificação aqui nas operações que são aplicadas, ele possui, então, 4 ciclos aí, utilizando umas cifras complexas, né? Então, no primeiro passo, faz uma substituição de bytes, depois uma permutação, e aqui faz uma operação complexa aqui, que faz um mix aqui das colunas para serem aplicadas aqui, então, mais uma função XNOR com uma chave que vai ser gerada aqui para realizar, então, os dados de 128 bits aí encriptados. Beleza? Então, nós temos algumas outras cifras modernas aqui, o IDEA, o Blowfish, o QS128, o RC5, que vocês podem estar dando uma procurada aí e dando uma pesquisada para ver como é que elas funcionam mais aprofundadamente, em função de que a gente tem aqui o DES e o AES, que são as mais comuns aí de serem utilizadas. Agora, então, a gente entra aí na parte de cifras assimétricas, né? Então, como a gente já mencionou em aulas passadas, ela possui 2 chaves, né? Uma do tipo pública e a outra do tipo privada, e a gente vai discutir aí 2 algoritmos, os mais comuns aí, que é o RSA e o Diffie-Hellman. Então, a criptografia aí, a assimétrica RSA, ela recebe esse nome em homenagem aos criadores, né? A gente tem aqui Rivers, Sher e Edelman. Esse algoritmo, então, ele utiliza 2 números, o D e o E, como chave pública e chave privada. Então, se nós vamos... se nós formos aqui... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Se nós formos aqui, então, pegar esse elemento aqui como transmissor e esse cara aqui como o receptor, nós vamos ter aqui o nosso E aqui, que vai ser uma chave pública, né? E o D aqui, que vai representar aqui uma chave privada, que vai ser de posse sempre do receptor. Realizando esse cálculo aqui para criptografar essa imagem e recebendo o texto cifrado aqui pelo receptor, esse outro algoritmo que calcula essa equação aqui para a gente conseguir ter um resultado final. Muito bem, então os passos que são dados aqui para conseguir criptografar está relacionado aqui a 5 passos básicos. Primeiramente, a gente vai escolher 2 números primos muito grandes, que são a relação, esses elementos, que estão relacionados a P e Q. A gente multiplica esses 2 números escolhidos aí para descobrir N, né? A módulo da criptografia e da decriptografia, calcula o outro número, aqui tem um errinho aqui era para ser φ também, que vai realizar, então, a multiplicação entre os 2 números que foram escolhidos. Então, o inteiro E, ele vai ser escolhido aqui de forma aleatória, e em seguida a gente calcula, então, aqui esse D da seguinte forma. É muito comum isso aqui ser obtido da seguinte forma. A gente tem que achar um elemento E que multiplicado por D vai ser, então, aqui o módulo de φ aqui. Isso aqui tudo tem que ser igual a 1. Então, a escolha desse D aqui, ele vai partir desse princípio. Eu vou ter que selecionar um D, tal que todo essa minha equação aqui resulte aqui em 1. Então, o módulo da multiplicação desses 2 elementos aqui resulta em 1. É uma maneira de a gente conseguir achar um bom número aqui para D. Então, anuncia E e N para o público, enquanto a gente tem aqui φ e D para... Ele só mantém isso no receptor. Então, isso aí mantém-se secreto. Então, para qualquer transmissor que necessite, então, enviar uma mensagem para o receptor, utiliza N e E, né? Um exemplo, então o transmissor ele vai enviar uma mensagem para o receptor e na sequência o transmissor calcula o texto cifrado utilizando aqui E e N. Então nós temos a mensagem original aqui elevado a E
isso tudo aqui calculado, o módulo de N vai representar o caractere, a cifra encriptada que vai ser enviada. O processo inverso na hora da recepção dessa mensagem vai ser aplicado dessa forma, então a cifra que foi enviada, né, elevado aqui ao D, que é uma chave privada, um elemento privado que a gente tem, assim como o nosso fim. Então, uma restrição que nós temos aqui é que o valor de P, ele sempre vai ter que ser menor que o valor de N. Caso esse valor de P aqui seja maior, a gente vai ter que quebrar ele e mandar ele em pedaços aí para conseguir fazer com que esse algoritmo aqui funcione de forma adequada. Então a gente tem um exemplo aqui, então a gente tem um transmissor que vamos selecionar aqui para PIQ 7 e 11, aí calculando o N para esse elemento, 7 vezes 11 a gente vai ter 77, então para a nossa função que a gente vai utilizar como módulo aqui, utilizando esses dois elementos, o 7 e o 11, multiplicando, resolvendo essa equação aqui, a gente vai chegar com 60 e duas variáveis a serem escolhidas aqui, essa aqui de forma aleatória, e o D foi utilizado aquele conceito de que eu passei anteriormente. Então, se vocês multiplicarem aqui o 13 pelo 37, vocês vão achar um determinado número, e esse determinado número, sendo realizados aqui, esse número na realidade vai ser o 50, né? Tirando o 50 com o módulo multiplicado, né? Não somado, desculpa, multiplicando esses dois elementos, fazendo isso com o módulo de 60, a gente vai achar um módulo aí igual a 1, certo? Então esse 37 aqui é uma alternativa para resolver esse problema. Então com isso, aí o transmissor vai querer enviar o texto 5, né, como a chave já foi definida aí que ela vai ser como 13, para criptografar então o número 5. Então nosso texto, claro, vai ser 5, o 5 elevado a 13 vai ser um dado valor que, tirado do módulo desse cara, a gente vai achar o 26, então o 26 vai ser o texto que a gente vai ser enviado. Então o receptor recebe esse 26, eleva esse cara que é o 37, que seria o número, o valor de D que foi encontrado, elevando esse cara aqui, o 26, a 37ª potência ali, tirando o módulo com 77, então aqui a gente vai achar de volta aqui o número 5, que foi o texto aqui que foi enviado. Então, a aplicação de todos esses conceitos e aplicando essas fórmulas aí adequadamente, a gente consegue enviar um determinado texto cifrado, e esse texto aí, em função dos elementos E e D, a gente consegue retornar aqui ao texto, claro, original. Muito bem, um outro algoritmo aqui que é bastante utilizado de chave assimétrica é o de Diffie-Hellman. Então esse algoritmo ele foi desenvolvido inicialmente por uma troca de chaves simétricas, né? Então esse método ele é composto por duas partes que geram uma chave de seção simétrica para troca entre os dados. E antes de estabelecer a chave simétrica, as partes necessitam escolher os números P aqui e G, onde o P vai ser um número primo muito grande, né? Cerca aqui de 124 bits, isso dá um número relativamente grande, né? E G pode ser escolhido aí de forma aleatória. Então, esses números podem ser públicos, né? E podem ser enviados aí pela internet, aí, então não tem nenhuma chave secreta aqui na aplicação desse cara. Então, o receptor, o transmissor, ele vai calcular o R1, receptor o R2, e esse R2 é que ele vai ser transmitido aqui para o cálculo aqui da chave secreta do transmissor, e o R1 que foi calculado aqui pelo transmissor vai ser enviado aqui então para o receptor calcular aqui a chave que vai ser utilizada aí para decriptar aí essa informação. Então, os passos que a gente tem aqui, então o transmissor vai escolher um número aleatório X, né, para calcular aqui o R1, assim como o receptor vai escolher um número aleatório Y para calcular o R2, então o transmissor vai enviar o R1 para o receptor, o transmissor não envia o valor de X, né, não é necessário que isso aconteça, o receptor envia o R2 que foi calculado,
e também não envia o valor de Y, então o transmissor vai calcular aqui a chave em função dos valores que foram enviados pelo receptor, e o receptor vai calcular o valor da chave aqui em função do R1 que foi enviado pelo transmissor. Então, realizando todos esses cálculos aqui para a chave simétrica K, a gente vai conseguir encontrar os valores do elemento que foi cifrado para enviar para o receptor. Então, dessa forma, a chave simétrica desse método, ela é basicamente constituída por isso aqui nos dois lados, né? Onde que a gente pode ver que o receptor calculou tudo isso, né? Então, a gente vem simplificando aqui esses caras, substituindo devidamente os elementos, e a gente vai chegar aqui, sempre aqui na mesma forma. Então, em função dos elementos que a gente vai ter aqui, x e y. Muito bem, então, como exemplo, se o transmissor, então, escolher aqui um x igual a 3, ele vai calcular o R1 e vai chegar aqui num valor 21. O receptor vai escolher aqui um y igual a 6, vai calcular o R2 aqui, e isso aqui vai gerar um número 4. O transmissor vai enviar o número 21 para o receptor vai enviar o número 4 aqui para o transmissor. Então, o transmissor vai calcular a chave simétrica em função de quem? Do que ele recebeu do receptor, né? Então, o 4 elevado à terceira potência, elevando esse cara à terceira potência, tirando o módulo disso, a gente vai achar aqui um valor de 18. Então, o receptor vai fazer o mesmo procedimento, só que agora calculando o 21 elevado à sexta, tirando o módulo disso para 23, então aqui a gente vai achar aqui o mesmo valor. Então, a gente pode observar aqui, aplicando aquela fórmula geral, a gente vai ter aqui, então, o 7 elevado aqui à 18ª potência, tirando o módulo disso, a gente vai ter o mesmo valor aqui de 18. Então, esse envio e recepção dessa mensagem, aplicando esse algoritmo aqui, a gente consegue enviar uma mensagem encriptada e decriptar ela e encontrar o mesmo valor que foi enviado aí. Muito bem, então, agora saindo um pouco do contexto aí das chaves simétricas e assimétricas, a gente entra dentro das hashes, né? Então, as hashes, elas são um resumo criptográfico que a gente tem, e por meio delas, a gente consegue, então, criar, representar aí, né, uma grande quantidade de dados e validar aí a sua integridade. Então, uma característica que tem uma função hash, ela está relacionada à mensagem de entrada, certo? Isso aqui gravem bem. Ser de tamanho variável, né? E ela sempre vai produzir aqui um tamanho fixo. Nas referências, depois eu vou comentar, eu deixei um link para uma página web que vocês podem entrar com vários elementos aí de texto, claro, e ele vai cifrar isso aqui utilizando. Ele tem várias funções hashes que podem ser utilizadas lá, e vocês vão observar que, independente do tamanho do texto que vocês vão ter na mensagem que vai ser enviada, o tamanho da hash sempre vai ser o mesmo. Conforme for mudando uma letra ou outra, a hash vai ser outra, né? Mas o tamanho vai ser sempre o mesmo, certo? Então, a gente tem uma hash MD5, né? Message Digest 5, ela é unidirecional, né? Então, de dispersão criptográfica. O que isso quer dizer? Isso aqui não tem, eu não consigo decriptar esse cara. Então, o que eu posso fazer? Eu não consigo recuperar a informação original, entretanto, eu consigo validar ou comparar essas informações. Então, se eu tiver uma dada informação e eu quero saber se elas são idênticas, como a mesma mensagem, ela sempre vai ser encriptada da mesma forma com essa hash, eu posso pegar esse elemento e comparar com a outra e ver se elas são iguais. Se elas são iguais, então a mensagem condiz aí com aquilo que eu utilizei essa função hash para criptografar essa mensagem. A outra é a SHA, né? Então, também é um algoritmo de dispersão segura, que é o Security Hash Algorithm. Ele possui um princípio semelhante ao MD5, e ele possui algumas atualizações, né, algumas variações que foram ocorrendo depois com o passar do tempo, que é o SHA-0, 1, 2 e 3. Nós também temos dentro da hash SSL, né, que seria o Security Software Layer,
e a evolução que seria o Transport Layer Security, o TSL, né? Que são protocolos de segurança relacionados a dados, principalmente utilizados aqui para e-mails e para a internet, né? Então, eles são baseados na criptografia de chave pública aqui de Diffie-Hellman ou de Pretty Good Privacy. Outro elemento que a gente tem, que eu acho que é bastante conhecido, é o IPsec, né? Ele é bastante utilizado aí na camada IP para segurança aí de dados aí na rede, e ele tem uma variação aqui que é o Free S1, S/1, que possibilita então a configuração aqui em uma rede privada virtual, uma VPN, né? Entre redes distintas que vão rodar aí sobre a internet, né? Possibilita então aqui uma conexão segura, uma comunicação segura, né? Como se criasse um túnel entre um computador e o outro que estaria fazendo uma comunicação aí direta. Muito bem, e chegando na finalização, então a gente tem assinaturas digitais, depois a gente vai ver os certificados digitais, eles têm relação, né? Então o processo criptográfico, então, que assegura o não repúdio, né? Que seria um computador ou um elemento enviar aí uma mensagem e garantir que essa mensagem foi enviada aí por ele mesmo, está relacionada com a assinatura digital, né? Então esse processo ele não permite que o emissor negue, né, que tenha enviado. Seria a mesma coisa que tu falar para uma pessoa alguma coisa e essa pessoa aí encontrar contigo, com essa pessoa que tu falou, e tu argumentar, não, eu não falei nada sobre esse assunto que tu tá falando. Então, as assinaturas digitais, elas servem para isso. Se tu enviou uma informação com assinatura digital, não tem como negar que tu enviou ela realmente. Então, a gente consegue garantir que o emissor de uma determinada comunicação seja conhecido aí do receptor. Então, assim assegurando que o emissor não negue o envio aí dessa mensagem. Então, a base funcional desse processo, ela consiste então em assinar a mensagem com uma chave privada do emissor, gera uma hash com essa chave, né? E o receptor então permite o acesso da mensagem por meio de uma chave pública, né? Então, o receptor permite acessar essa mensagem com uma chave pública do emissor recebida aí previamente. Então, a confirmação segue dois princípios básicos, né? Então a mensagem realmente foi enviada pelo emissor e não houve alteração nessa mensagem e no processo de comunicação, né? Então, esse processo é garantido por meio da comparação aqui entre as hashes, como a gente viu no exemplo lá do MD5, como a gente não tem como decriptar isso aí, a gente compara as duas hashes aqui e verifica se elas são iguais. E os certificados digitais, então, né, que nada mais são do que um documento, né, que vão armazenar informações relacionadas aí a uma determinada organização que recebe aí o nome de certificado digital. Então, empresas, pessoas físicas, computadores fazem a utilização desses certificados digitais, que ele é emitido por uma entidade certificadora, né, que é uma autoridade certificadora. Então, esses documentos, eles são compostos aí por uma chave pública e uma chave privada, que vai ser depósito somente de uma entidade específica aí do certificado. Então, a utilização de um certificado digital está relacionada com a ligação de uma entidade, de uma determinada entidade, é uma chave pública, né? Então, esse é o motivo do certificado ser assinado aí por uma AC. Então, de modo geral, faz parte esses elementos fazem parte de uma infraestrutura pública, de chaves públicas, né? Que são gerenciadas por um sistema de certificação de um governo e de um país. Então, esses certificados eles seriam a mesma coisa que o reconhecimento aí de uma firma em um sistema aí de cartório. Então, essas assinaturas digitais, elas vão constituir aí um certificado digital que vai afirmar que os dados contidos neles aí são confiáveis, certo? Então, com isso, a gente conclui essa nossa parte aí de criptografia. E eu deixo aqui um exercício para vocês pesquisarem sobre cifras de transposição e criptografar aí a mensagem Hello My Dear, certo? Aqui eu falei anteriormente, vocês nesse link aqui, ó, vocês podem encontrar, vocês podem utilizar frases, palavras para implementar aqui, calcular aqui uma hash aqui para todos esses padrões aí que a gente viu e outros que não foram
tratados aqui nessa nossa aula, mas que não deixam aí de ser menos importantes. Beleza, moçada? Nos vemos aí numa próxima. Até mais.